O ator das mil faces. Desde os primórdios, a ganância vem cercando a humanidade. A primeira ganância registrada em todo o século registrada foi a de Caim, quando Abel ganhou algo que ele queria. Ele queria tanto que mesmo a morte não seria uma opção para que ele pudesse conseguir aquilo. João pôde ver até onde sua ganância o levou. Todo mundo daquele país estava atrás dele, pois ele havia roubado muito dinheiro de pessoas ricas e pessoas pobres. Como ele era tratado como um criminoso nacional, o seu suposto nome e a sua suposta idade foi revelada para todo o público. E agora, aos 36 anos, João sentiu pela primeira vez medo, e ele tenta se lembrar como é que ele chegou aí no fundo do poço. 30 anos atrás ele acabou vendo algo divertido. No meio daquele monte de snobs, um homem que aparentava ser uma pessoa que não era daquele mundo, mas aquele homem, ele tinha terceiras intenções, e ele estava tentando obstruir um anel de uma mulher que era muito rica. Mas João, ele viu aquilo e resolveu entrar no jogo. Por ele ser uma criança, ele fingiu que não havia visto aquela aliança, levando os adultos a tentar ficar do lado dele. E além de ser muito esperto, ele acabou sendo muito astuto. Ele percebeu que as pessoas estavam começando a se perguntar quem era ele. Então ele fez com que aquele homem que havia roubado o anel da mulher o levasse para fora daquele ambiente. Assim que ambos estavam num lugar seguro, João resolveu falar para aquele homem que gostou muito da brincadeira que ele fez e resolveu entregar aquele anel que aquele moço acabou roubando da mulher. Aquela pessoa tentou entender como é que uma criança poderia ser tão astuta e maliciosa assim. João conta para ele que ele aprendeu a sobreviver muito cedo. Ele foi abandonado por seus pais, então não tinha ninguém. Por ele não ter família, ele teve que crescer. Mas ele viveu como uma criança normal. Ele ia para a escola, só que as crianças, elas só eram liberadas pelos pais. Como ele não tinha pai, ele aproveitava um momento que a professora estava distraída e fugia, para que ninguém percebesse que ele estava sozinho. Aquele homem percebeu que João tinha uma vida muito triste, então resolveu levar com ele para sua família. E nesse dia, João ganhou não só um pai, mas sim 3 pais e um irmão. E no meio do jantar de família, ele acabou vendo algo muito intrigante, uma criança chorando num programa de TV. E essa criança chorava e ganhava as coisas. Então ele perguntou para um dos seus pais ali se ele poderia ganhar alguma coisa, se ele chorasse. E seu pai resolveu levá-lo até um ambiente para ver se ele conseguia ganhar esse dinheiro apenas atuando. E o nosso protagonista conseguiu ganhar seu primeiro dinheiro, fingindo ter uma vida que ele não tinha. E esse foi quando ele começou a criar os seus modus operantes, usando a sua malícia infantil para criar golpes. Em pouco tempo eles construíram um império, através das suas mentiras. Até que devido a uma das ganâncias de um dos seus pais, ele acabou sendo pego e todo mundo ia ser preso. Para salvar os seus pais, até quem não merecia, ele resolveu se entregar e assumir toda a culpa. A prisão era extremamente perigosa para ele, já que ele roubou pessoas pobres também. Então ali muitos prisioneiros tinham familiares que ele roubou. Devido à tortura, dores, humilhações, finalmente a sua vida terminou como é que começou, com ele sozinho. E ele se perguntava como que seria a sua vida se ele não tivesse feito tanta maldade assim. Mas alguém resolveu dar uma chance para que ele usasse seu talento de atuação de outra forma. O meu tio é um superstar, como a chuva que vem destruindo tudo ao seu caminho. Essa história ela realça exatamente como a chuva é. A chuva ela pode ser boa, mas também pode ser destrutiva. Ela pode regar os frutos, mas também pode destruir construções. O Oujin perdeu toda a razão para sonhar. O seu irmão, junto com a sua cunhada, foram mortos em um acidente de trânsito. O seu pai, devido ao choque da notícia, ele teve uma parada cardíaca e também partiu junto com seu irmão e com a sua cunhada. A sua mãe ficou bem traumatizada, entrando em depressão profunda. Com as consequências do destino, ele precisou largar a faculdade e o seu trabalho militar. Depois desses eventos, o Oujin precisou virar o homem da casa, trabalhando em qualquer tipo de emprego para conseguir dinheiro, já que ele precisava cuidar da sua mãe e da sua sobrinha. Todas as noites, depois de um dia cansado, ele pensava como seria a vida dele se os seus sonhos não fossem arrancados dele. Antigamente ele sonhava em ser um cantor, até fez aulas de dança e música, porém cantar no chuveiro não é a mesma coisa que cantar na vida real, a sua voz não era tão bonita assim. Por isso é que ele acabou precisando abandonar esse sonho também. Ele resolveu ir para o serviço militar e para a faculdade, mas nós sabemos o que aconteceu para que ele pudesse largar esse sonho também. No meio daquela noite que parecia que não teria fim, o Oujin recebeu uma mensagem, e ele pensando que aquilo era um spam, ele resolveu simplesmente excluir e viver sua vida amargurada que ele estava vivendo. Porém, a mesma mensagem, ela reapareceu para ele, pensando que era só uma coisa aleatória, já que ele estava muito bêbado. Ele resolveu aceitar que aquela mensagem estava pregando para ele, que iria realizar um sonho dele. E depois que ele confirmou qual seria o seu sonho, como uma imagem escrita no céu, uma forma estranha apareceu perante ele, e estava dizendo que iria ajudá-lo a conseguir realizar o seu sonho. Aquela coisa dizia que foi programada para ser um sistema, como se fosse igual jogos ou algum tipo de manhwa que ele deve ter lido para mais novo, só para deixar claro para ele como é que aquilo iria funcionar com ele. Aquela coisa disse para ele que olhou no subconsciente dele para saber qual sonho ele mais queria, e aquele sistema disse para ele que iria ajudá-lo a ser cantor, já que o Oujin queria ser muito cantor.
O sistema avisou para ele que ele precisaria passar por alguns eventos para conseguir ir evoluindo e ficando mais melhor no seu canto e evoluir algumas características físicas. Porém, ele teria uma forma dele aumentar 50% do sistema. Entretanto, essa forma seria extremamente dolorosa e poderia levá-lo à morte. Como ele adiou muito tempo o seu sonho e ele não tem muito mais tempo para ficar debutando, ele resolveu passar por essa forma dolorosa, já que esse é o sonho que ele quer. E ele não quer deixar que a chuva leve o seu sonho mais uma vez. Mais uma vez o ídolo. O que você faria se todo o seu sonho que você lutou e buscou para conseguir fosse tirado de você? Depois de 10 anos sofrendo como trainer, Yu-Yon finalmente havia conseguido debutar. Mas por uma falha humana e um gesto de hombridade, algo que ele mais sonhou e que ele mais buscou foi tirado dele, o sonho de ser um idol. O grupo que ele fazia parte estava fazendo um ensaio fotográfico para que fosse colocado no álbum de estreia deles. E ele viu que o lustre estava pronto para cair em cima de um dos membros do seu grupo, que era Jin Sung. E ao tirá-lo da frente, o mesmo foi atingido pelo lustre e queimou metade do seu rosto. Os idols eles precisam ter 4 qualidades: uma boa voz, saber dançar bem, ser gentil e ser muito bonito. E ele perdeu o fator beleza dele. E para um idol perder o fator beleza é uma sentença de morte da sua carreira. O gerente que estava encarregado de cuidar do grupo deles avisou para ele que devido a esse fato dele ter perdido o fator beleza, ele estaria sendo retirado do grupo dos idols, já que os membros teriam que ser bonitos. E o passou 10 anos como um trainee, conseguiu debutar e como um passe de mágica, tudo na sua vida foi arruinado. Depois de algum tempo dele ter visto a sua vida sendo tirada dele, o nosso prota acabou se tornando um coreógrafo. O grupo que ele estava treinando estava debutando. Ver o sucesso das outras pessoas fazia seu coração ficar mais calmo. Mas ao ver os olhares de medo das pessoas com o primeiro impacto ao olhar para o seu rosto, o levava de volta para a realidade. E o todas as noites ele chorava, se perguntando por que ele foi parar nessa situação. Porque toda a sua carreira foi tirada dele assim como um passe de mágica. E ele se perguntava por que logo com ele. E no meio das suas lamentações, a vida resolveu pregar outra peça nele. O avião que ele estava passando por uma turbulência. E o piloto estava avisando para os passageiros que ele iria fazer um pouso de emergência. Talvez foi medo ou não, mas ele acabou fechando os olhos. E ao abrir seus olhos, ele viu algo que ele não via há muito tempo, seus amigos, que ele havia perdido o contato. E vendo que aquele ali não era um sonho triste, ele percebeu que ele retornou no tempo, exatamente 2 meses antes do acidente. Os idols eles acabam carregando um grande medo de não ser aceito pelo público. O seu eu antigo sentia esse medo também. Mas agora, com essa chance que o universo deu para ele, o mesmo resolveu não querer mais ser um figurante, ser o protagonista dessa história. Os grupos que gerenciam os idols, para escolher as posições deles, a indústria faz um teste de audição. E o se lembra que o teste dele foi bem ruim, já que ele não resolveu se destacar. Só que dessa vez, ele não pretende mais passar esse nervosismo, já que o universo deu outra chance para ele, então ele vai com tudo, já que ele sabe que ele tem talento para isso. O Mark Nae tem que ser um idol. Tudo começa com Taeyong, que era um escritor de novels. Ele estava lendo os comentários da sua última publicação. O público ficou bastante irritado com o fim daquela novel. Tae, ele sabia o motivo dessa raiva que eles sentiam por ele. Ele também sentia essa raiva dele mesmo. Todos os protagonistas das suas novels acabam morrendo de maneira triste. Isso levou a sua mente a se lembrar do que aconteceu há 5 anos atrás, numa era onde ele era muito feliz. Taeyong, ele era um trainee. Faltava pouco tempo para seu grupo debutar. Entretanto, o que era para ser mais um passeio para descontrair o grupo, acabou fazendo com que seu sorriso fosse tirado do seu rosto. O motorista que estava bêbado colidiu com o carro deles. Dos 5 membros, 3 acabaram morrendo fatalmente. Somente o nosso protagonista e um amigo dele, que é o Wei-Hong, havia sobrevivido, só que o outro amigo dele que sobreviveu devido ao trauma na cabeça estava em coma. E no meio das lágrimas que caíam no seu rosto lentamente, Tae recebeu uma mensagem. Ele pensou que era da sua editora, vindo reclamar com ele sobre a sua última obra. Infelizmente era pior do que ele pensava. O último amigo dele estava em coma, havia falecido naquela noite. Mesmo ele estando ileso agora, ele se perguntava por que doía tanto o seu coração. O seu terapeuta sempre dizia para ele que a culpa não era dele. E antes que ele deixava aqueles pensamentos levarem ele para uma cena mortal que ele poderia fazer nele mesmo depois, Tae recebeu uma ligação de Yeon e ele se perguntava como, já que o hospital acabou de me informar o óbito dele. E pensando que o hospital havia se enganado e o Yeon finalmente acordou e estava pronto para falar com ele, ele acabou aceitando aquela ligação. Entretanto, não era o Yeon que estava do outro lado da linha. Como uma reprise, Tae foi transportado exatamente no mesmo dia que ele perderia todos os seus amigos. Só que dessa vez ele recebeu um sistema que dizia para ele que iria dar meios para que ele ajudasse a manter o grupo dele serem vivo. Basta ele seguir algumas coisas que esse sistema está mandando para que esse evento canônico não aconteça.
tentando absorver o que aconteceu, sem saber se aquele era um sonho ou não, Tae finalmente conseguiu fazer uma coisa que ele não conseguiu fazer nem nos seus melhores sonhos, que era salvar todos os membros do seu grupo daquele acidente mortal. E o sistema falou que ele conseguiu fazer essa missão, mas o seu grupo pode morrer a qualquer minuto, se ele não ajudar o grupo dele a debutar, já que o grupo sempre sonha em debutar, e eles faltavam pouco tempo para conseguir debutar. Mesmo que seja apenas um sonho ruim ou inferno pessoal dele, ele vai fazer com que o seu grupo debute, senão todo mundo ali vai morrer, e ele precisa salvar eles. Biblioteca dos Talentos Top Star. Aquela frase que as pessoas sempre escutam, que o talento, ele não supera o esforço. Essa frase verdadeiramente foi criada para os talentosos se esforçarem mais para derrotar as pessoas que têm um esforcinho de tentar, para que essas pessoas não consigam nem chegar lá. Para um idol, o talento sempre vai vencer o esforço. Por mais de 3 anos sem parar, Sang-jun praticou muito mais que os outros, porém os seus esforços não faziam o seu talento melhorar. O diretor daquela empresa falou palavras bem pesadas para ele, já que ele busca esse sonho de se tornar um idol, falando que ele não tinha talento, e mandou ele desistir de tudo, já que o esforço dele não estava dando resultado nenhum. O Prota, ele tinha esse sonho de se tornar um idol, mas debutar é extremamente difícil. Os idols, eles são provocados para ser provados a todo tempo. E você precisa saber dançar ou cantar. E o nosso Prota, ele era abaixo da média em ambas as partes, tanto em cantar quanto em dançar. E ele pensava, como o mundo é injusto, já que mesmo ele se esforçando sempre, nada para ele dava resultado. Mas alguém resolveu testar a sua índole, possuindo o corpo da pessoa que mais fazia ele passar por provas, que era o diretor da empresa. Ele disse para ele que agora os seus esforços seriam sim recompensados, dando para ele uma coisa bem valiosa, que era o livro das 10.000 horas. Sang, ele pensou que aquilo ali era maluquice, ele viu que o diretor, Choi, só poderia estar brincando com ele. Isso fez ele ficar com muita raiva e jogar o livro longe. Quando o livro ele atingiu o espelho, ele transpassou o espelho. Nosso Prota resolveu, achando que aquilo ali era loucura, resolveu ir conferir para ver se o espelho realmente não se quebrou. Quando ele foi tocar no espelho, ele atravessou o espelho. E o espelho acabou levando ele para um ambiente onde era chamado de Biblioteca das Habilidades. Aquele livro que ele lançou sobre o espelho era uma chave que levaria até esse lugar estranho. Ele vendo aquele monte de livros, ele resolveu tocar em um deles. E ele achou que aquele livro que ele tocou era maravilhoso. E ao retornar para o mundo real, pensando que aquilo ali ainda era loucura da sua mente, o nosso Prota, ele foi confrontar o diretor da empresa, o Choi, perguntando por que ele deu aquele livro para ele. Só que o Choi, ele perguntou se o Sang estava ficando louco. Ele não fez isso. Foi aí que Sang percebeu que aquilo ali não poderia ser um sonho, então poderia ser verdade. Ele realmente foi para o mundo estranho. E ele pediu para o diretor Choi para ele dar 2 semanas para que ele provasse o seu valor. Se ele não conseguisse, ele sairia da empresa. Assim que se passou 2 semanas, ele foi fazer outro teste. E o diretor já estava olhando com cara feia para ele. Só que Sang, ele mostrou pro diretor que realmente ele mudou. E ele cantou uma música lindamente. O livro que ele havia pegado anteriormente, que ele achou maravilhoso, esse livro tinha uma habilidade chamada Voz de Anjo, ou Voz do Céu. Aquele ambiente daria 2 livros de habilidade para ele. Se porventura ele quisesse mais livros, ele teria que devolver um daqueles livros para conseguir outras habilidades. Agora ele vai usar essa chance que ele recebeu do universo para se tornar um idol, vendendo o seu esforço para conseguir o seu sucesso.